Oi, minha gente forte, minha gente guerreira que tá aqui comigo nesse PET 7, segunda semana, explicação dos conteúdos de geografia para essa segunda semana para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Aqui quem tá falando é Daiane, professora Daiane. Hoje vou trabalhar com vocês o tema empresas multinacionais e transnacionais. Já de cara, já vou definir o conceito para vocês. São empresas que atuam em vários países ou que expandem suas atividades para um território que está além das suas fronteiras nacionais. As multi ou transnacionais se proliferaram, atenção, se proliferaram, ou seja, aumentaram, se concretizaram após a Segunda Guerra Mundial. Mas a primeira delas surgiu muito antes do século XX. Surgiu no século XVII, surgiu no ano 1600. Né? A primeira multinacional foi a Companhia das Índias Orientais. Para quem não sabe, a Companhia das Índias Orientais era responsável pelo comércio com o Oriente e foi responsável pelo comércio com o Oriente durante 200 anos. E ela era tutelada, ou seja, supervisionada pelo governo britânico. Então, assim, a primeira surgiu há bastante tempo, mas a gente fala de multinacionais mesmo, concretizadas, como um modelo de expansão do capitalismo global a partir da segunda metade do século XX, né? Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Como que uma multinacional se expande? Ou como que ela pode entrar em um novo país? De diversas formas, como, por exemplo, pela distribuição das suas mercadorias, pela venda dos seus produtos, pela expansão do seu mercado, pela instalação das suas filiais e de fábricas, ou, em alguns casos, menos comuns, pela migração total da sede e também dos sistemas produtivos. Esse último modo é menos comum. Na grande maioria das vezes, o que acontece é uma migração do sistema produtivo, uma migração da fábrica, mas a sede, na grande maioria das vezes, fica no país de origem. Mas há casos, né? Poucos, mas há. Aqui nós temos algumas marcas, tenho certeza que vocês conhecem várias: McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Subway, Exxon, Nike, Texaco, Google, Microsoft, GM, Johnson & Johnson, Intel, HP, são várias, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas. O que essas multinacionais buscam em outros países? Ora, elas buscam matérias-primas, tenham acesso mais facilitado, elas buscam uma mão de obra mais barata, de preferência uma mão de obra que seja especializada e barata, porque também ela não quer uma mão de obra precária, ela quer uma mão de obra especializada, mas que ainda seja barata. Redução do pagamento de impostos, isenções fiscais, doação de terrenos, legislações trabalhistas e ambientais mais flexíveis. Por todo esse conjunto de interesses, na grande maioria das vezes, o principal mercado que as multinacionais buscam são os países subdesenvolvidos e principalmente os emergentes. Né? Porque os emergentes apresentam uma condição de progresso econômico um pouquinho melhor, então há um mercado consumidor que tem uma condição de comprar mais do que num país mais pobre, então isso tudo elas levam em consideração. Aqui é um mapa com informação que busca mostrar aqui a expansão das multinacionais ao redor do mundo, né? E esse termo, Daiane, transnacionais, vocês vão perceber que a definição, só um minutinho, desculpa aqui, vocês vão perceber que a definição é basicamente a mesma para multinacionais. Percebam só, olha, as transnacionais são grandes empresas. Em muitos casos são corporações, ou seja, não é uma empresa. Muitas vezes são várias empresas, algumas que são administradas por uma outra, então são gigantescas corporações que possuem filiais em diversos países.
ou seja, ultrapassam os limites físicos das fronteiras de seus territórios de origem. Aí vocês podem pensar, Daiane, professora, mas é a mesma definição que você deu para multinacionais. Mas a gente quase não tem utilizado o termo multinacional mais. Na geografia, a gente tem preferido utilizar o termo transnacional, porque durante muito tempo o termo multinacional dava a ideia de que era uma empresa que pertencia a vários países. E não é assim. Na verdade, a gente observa que essas empresas, elas continuam pertencendo a um país em específico ou a um grupo político de um país em específico, e o que ela tem é uma expansão da sua cadeia produtiva. Mas a sede, o local da decisão, né, a gestão ainda continua centralizada. Aí, para evitar essa distorção, a gente tem preferido usar, no lugar de multinacionais, a gente tem preferido usar o termo transnacionais. Na prática, elas são a mesma coisa, mas o termo multinacional induzia alguns estudantes ao erro. Então, por isso que a gente prefere esse termo transnacionais, para mostrar que a maioria dessas grandes empresas, apesar de estarem em vários países, a sede original continua em países de industrialização pioneira, como, por exemplo, países da Europa, sobretudo Europa Ocidental, e países como os Estados Unidos também. Nós temos como exemplos a Coca-Cola, a Apple, Nestlé, Hyundai, Sony, Samsung, Shell e várias outras, né? Como que funciona? Como eu já disse para vocês, elas se espalham pelo mundo, por exemplo, com a instalação de filiais, mas é importante que essas filiais sigam um padrão estabelecido pela matriz. O ideal é que o produto seja o mesmo, ou seja, quase que o mesmo, ou muito parecido, ou o padrão produtivo, o padrão de qualidade, né? Para que essa empresa passe a impressão de que ela produz em várias partes do mundo e ela produz com a mesma qualidade, independente do lugar onde ela produz. Isso nem sempre acontece, mas é um objetivo das transnacionais. Manter um padrão. Como eu disse, o termo, isso aqui é só reforçar o que eu já tinha dito antes. Esse termo multinacionais e transnacionais. Hoje em dia, o termo transnacional na geografia é o mais adequado para nomear esse tipo de empresa, pois pode ser interpretado como algo que transpassa as fronteiras de origem, ou mesmo que transita entre várias nações, mas deixando claro que ela pertence a apenas uma ou apenas um grupo político de um país, ou apenas 2 países, para mostrar que ela tem um dono, e que possui uma matriz, Então, esse termo transnacional se aproxima mais com a realidade dessas empresas. Não significa que os termos sejam excludentes, ou seja, que multinacional seja o contrário de transnacional. Não é isso. Na prática, elas são a mesma coisa. Mas o termo que a gente deve utilizar mais é transnacional, em detrimento de multinacional, que já não é muito utilizado. Ok? Aqui no canal, amanhã, vai ter a correção das atividades da semana 2. Então, eu sugiro que vocês fiquem ligadinhos nas notificações. Tchau!